Efésios, capítulo 6, do verso 13 ao verso 15. Assim diz o texto sagrado. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Oremos. Senhor, obrigado por estarmos aqui em tua casa, na tua presença, diante da tua palavra santa, para podermos, através dela, aprender verdades espirituais, sendo que somente a tua palavra nos revela as verdades espirituais. Eu suplico, ó Pai, que eu seja tão somente um instrumento de barro nas tuas mãos para elucidar esse texto, para fazer com que nós venhamos compreender esse texto. À tua igreja eu suplico que o Senhor venha dar o discernimento espiritual, para que eles possam reter no coração só o que vier da tua parte. Eu oro ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Por sentar-nos. No contexto anterior, nós vemos que Paulo, ele nos exorta a nós nos revestirmos da armadura de Deus. Ele mostra que nós devemos estar revestidos dessa armadura, visto que existe uma luta no qual ela é travada nas regiões celestiais. Olha aqui o verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A partir daqui do verso 12, a partir então deste verso, Paulo ele passa a nos dar quais são as características dessa armadura, no qual nós devemos nos revestir dela, visto que essa armadura ela é compatível com a luta que nós iremos travar. Essa armadura, no qual Paulo ele discorre aqui, ela vai do verso 14 até o verso 17. E essa armadura, ela é composta de 6 itens, que podem ser divididos da seguinte forma: do verso 14 e o verso 15, nós vemos que ele fala sobre a verdade, a justiça e a pregação. Do verso 16 e o verso 17, ele fala acerca da fé, da salvação e da palavra de Deus. Por uma questão mesmo de tempo, nós não iremos falar sobre toda a armadura hoje, mas somente sobre as 3 primeiras itens dessa armadura, que é do verso 14 e o verso 15, os 3 primeiros itens desta armadura. Vamos iniciar então aqui no verso 12, aliás no verso 13, onde ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Esse portanto aqui, ele está ligado ao que ele falou anteriormente, no que diz respeito a nós temos uma guerra que é travada nas regiões celestiais. Essa guerra é travada contra o nosso arqui-inimigo, contra os principados, potestades, contra os hostes espirituais da maldade. Em virtude dessa guerra ser uma guerra espiritual, Paulo então ele nos exorta a nós tomarmos uma armadura que ela seja compatível com essa luta que nós iremos tomar. E ele expressa então aqui: tomai toda a armadura. Quando ele fala para tomar toda a armadura, ele mostra que essa armadura é completa. Essa armadura, ela nos dá todos os componentes que são necessários, tudo o que nós precisamos, toda ela está contida aqui. O que nos é necessário, o que nos importa, ela é completa para a guerra no qual ela será travada. Tomai toda a armadura de Deus. Paulo, ele mostra que essa armadura, ela é de Deus.
visto que é Deus quem a confecciona e é Deus quem nos outorga ela. Por isso que ele mostra que é de Deus. Não obstante essa armadura ser de Deus, ele nos exorta novamente, como ele fez ali no verso 11, ele reforça a sua exortação, para que nós que venhamos tomar posse dela. Deus ele nos outorga, Deus ele nos dá, mas eu tenho que tomar posse dela, eu tenho que usá-la, eu tenho que me voltar para adquirir essa armadura. Ele então reforça aqui no verso 13 o que ele já havia dito no verso 11: portanto, tomai, ainda que ela seja de Deus, ainda que foi Deus quem a confeccionou, Deus que nos outorgou, mas eu tenho que tomar posse dela, tem que haver uma ação da minha parte. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ele continua aqui no verso 13: para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. A partir então dessa segunda parte do verso 13, Paulo nos dá aqui o motivo pelo qual nós devemos tomar essa armadura. Por que nos é necessário termos essa armadura? Ele diz, em primeiro lugar, para que possais resistir no dia mau. Ainda que Paulo ele coloque aqui no singular o dia mau, eu entendo que ele não está mostrando que existe somente um dia mau no qual nós vamos ter alguma desventura, somente um dia mau que nós possamos ter o ataque de Satanás. Ele não está se referindo aqui a apenas um dia, onde este dia nós iremos sofrer um ataque de Satanás, ou que teremos que guerrear contra as hostes espirituais da maldade. Nós entendemos que todos os dias eles são maus. Jesus, ele falando sobre isso, ele diz em Mateus capítulo 6, o verso 34: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então, cada dia existe o mal, e o mal ele está ao nosso redor constantemente. Aliás, nós vivemos em um mundo que ele jaz no maligno. 1 João, capítulo 5, verso 19: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O inimigo, ele está sempre nos espreitando, ele está sempre se levantando contra nós. O inimigo, ele está ao nosso derredor. 1 Pedro, capítulo 5, o verso 8: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Paulo então ele diz aqui no verso 13: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, para que o seu dia, não obstante os ataques do inimigo, não obstante ele estar ao seu derredor, bramando como leão, querendo te destruir, não obstante nós vivermos em um mundo que jaz no maligno, não obstante nós termos o templo do Espírito Santo, nós sermos filhos de Deus, nós sermos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, não obstante nós termos a presença de Deus, nós temos esses ataques constantes. E para que possamos resistir no dia mau, Paulo mostra que nos é necessário termos esta armadura. Ele continua também mostrando o motivo pelo qual precisamos dessa armadura. O final do verso 13: havendo feito tudo, ficar firmes. Havendo feito tudo, ficar firmes. Entenda, a nossa resistência contra o inimigo, com essa luta no qual nós devemos travar para que venhamos ficar firmes, não é uma resistência passiva, ou seja, nós somos atacados, ele se levanta contra nós e nós tão somente nos defendemos ou ficamos pacificamente sofrendo esse ataque. Não, pelo contrário, nós temos que estar
atacando. Ele diz então aqui no verso 13: havendo feito tudo, nós temos que fazer tudo que está às nossas mãos, tudo que foi dado por Deus, nós devemos usar nessa guerra espiritual. Mateus capítulo 16, o verso 18, ele diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja bem, portas é um instrumento de defesa, e as portas do inferno não prevalecerão. O que esse texto nos mostra é que a igreja, ela está atacando, e o inimigo, ele está se defendendo, e ainda que ele queira se defender, as portas do inferno não prevalecerão. A igreja vai triunfar, a igreja vai atacar, a igreja vai continuar firme, a igreja vai fazer tudo o que nos é possível e ficar firme. Nós avançamos, nós ficamos firmes, e o diabo, ele foge de nós. Tiago capítulo 4, o verso 7, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Paulo, ele mostra então que nós temos que tomar toda a armadura de Deus, e o motivo é para que possais estar firmes no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes, possamos resistir e ficar firmes. Essa armadura nos qualifica, essa armadura nos capacita, essa armadura nos dá as condições necessárias, aliás, toda a condição necessária para nós triunfarmos diante dessa guerra que está sendo travada contra o nosso arqui-inimigo. Aqui no verso 14: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Temos aqui o primeiro item dessa armadura, que é o cinto da verdade. Alguns especialistas, alguns comentaristas, eles entendem que Paulo, ao ter escrito essa carta, ele estava então acorrentado por um soldado romano, e ele então se espelhou na armadura, nos equipamentos, nos itens desse soldado que estava ali prendendo, e a partir então dessa ilustração, ele mostrou quais são as armas que nós podemos estar usando. Ele faz então da armadura de um soldado romano os símbolos que nós devemos estar usando de uma forma então espiritual, de uma forma que nós possamos estar guerreando nessa guerra contra o nosso arqui-inimigo. Ele mostra que o primeiro é o cinto. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. O cinto era feito de couro, e ele pertencia à roupa de baixo do soldado. Ele prendia a túnica e segurava a espada, garantindo que o soldado não sofreria impedimento algum ao marchar. Quando ele diz aqui apertar os lombos, significava preparar-se para a ação. O que vem a ser esta verdade, no qual ele mostra que nós devemos estar nos cingindo com esta verdade. Essa verdade, ela se refere tanto à verdade doutrinária, que é a revelação de Deus nas Escrituras, como a verdade de Deus em Jesus Cristo. É esse conceito então de verdade doutrinária, onde Deus nos revelou pela palavra de Deus, essa verdade doutrinária revelada através das Escrituras Sagradas, como também é a verdade do coração, que vem a ser a nossa sinceridade e a nossa integridade. Veja bem, essas duas verdades, elas se completam. Quando nós temos a verdade, no qual
ela é a verdade de Deus, no qual nós entendemos que está aqui nas Escrituras Sagradas, a verdade de Deus que nos foi revelada através de Jesus Cristo. Quando então nós temos isso como princípio para as nossas vidas, nós também praticamos a verdade, nós também colocamos a verdade como estilo de vida, como uma verdade de coração, uma verdade de comportamento. Nós andamos também com sinceridade, nós andamos também com integridade. Então, a verdade no qual nós devemos estar colocando em nossa armadura vem a ser essas duas: a doutrina e o caráter. O conhecimento bíblico, o conhecimento através de Jesus Cristo, a nossa teologia, a nossa doutrina e também o nosso comportamento. Vejamos aqui essa verdade doutrinária. João, capítulo 8, verso 31 e verso 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa verdade doutrinária, essa verdade foi revelada em Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, verso 21. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Essa verdade no qual nós devemos tomar posse dela através do conhecimento, através da leitura bíblica, através do aprendizado, entendendo que as Escrituras Sagradas, ela é a verdade. Jesus Cristo, quando ele foi tentado pelo diabo, ele usou a verdade doutrinária para combater a sua tentação. Efésios capítulo 4, verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Essa verdade no qual nós devemos seguir e crescer é a verdade doutrinária, é o conhecimento das Escrituras Sagradas. É essa verdade que nós devemos ter como armadura das nossas vidas. Mas também a verdade do coração, que é a verdade que nos faz sermos íntegros, é a verdade que nos faz termos sinceridade na nossa fala, no nosso comportamento, nos nossos relacionamentos. Efésios capítulo 4, o verso 25, ele diz: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É essa verdade de caráter, essa verdade de conduta, essa verdade de sinceridade no comportamento. Nós então não damos brecha contra o inimigo, nós então tendo o caráter de Cristo ao falar a verdade. Nós devemos praticar o que nós cremos. Se nós cremos nas Escrituras Sagradas como a verdade de Deus, nós cremos no Senhor Jesus Cristo como a verdade de Deus revelada para nós, nós também praticamos esta verdade. Tiago, capítulo 2, o verso 12, ele diz: assim falai e assim procedei. O que nós falamos, o que nós ensinamos, o que nós pregamos como Escritura Sagrada, nós também devemos viver a verdade. Pois bem, a primeira arma no qual nós devemos ter, que faz parte da armadura de Deus, que com esta arma nós iremos combater o nosso inimigo e poder ficar firme no dia mau, poder resistir a ele e ficar em pé e não sermos derrotados contra ele. O primeiro item dessa armadura é a verdade. Ele diz aqui: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Verdade doutrinária, verdade de coração, que é a verdade de integridade e de sinceridade. Essa é a primeira armadura que todo cristão deve ter. Ele continua no verso 14: e vestida a couraça da justiça. Temos aqui o segundo item dessa armadura
para nós então combatermos o nosso inimigo. A couraça do soldado cobria as costas e a frente, e era a peça principal da armadura, protegendo quase todas as suas partes vitais. A couraça da justiça. Essa couraça da justiça, ela se refere tanto à nossa justificação, no qual foi outorgada em Cristo, pela graça, no qual nos faz estarmos justos diante de Deus, quanto também a nossa justiça moral, que é a justiça de caráter, a justiça de conduta e a justiça de retidão. Nós fomos justificados e nós tomamos posse dessa verdade pela fé. Fomos então feitos justos diante de Deus. Nós reconhecemos que agora temos entrada com ousadia na presença do Senhor, por outorgar em nós a justiça do Senhor Jesus Cristo. Nós somos agora o templo do Espírito Santo. Nós estamos agora na presença de Deus. Fomos feitos justos em Jesus Cristo. E por nós sermos hoje filhos de Deus, por nós sermos justos, nós então também praticamos a justiça. Praticamos a justiça não para sermos salvos, mas por sermos salvos. Não para sermos, mas por sermos salvos. Praticamos a justiça moral, que é a justiça de caráter, a justiça de conduta e a justiça de retidão. Ao vivermos desta forma, de uma forma justa, de uma forma reta, tendo então o caráter que se caracteriza com o caráter de Cristo, por termos a certeza que somos filhos de Deus, fomos feitos justos diante de Deus. Esta é a segunda armadura para nós vencermos então o nosso inimigo, onde nos mostra que nós somos justos diante de Deus. Romanos capítulo 5, verso 1: tendo sido, pois, justificado, tendo sido feito justo pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, verso 1, verso 33 e verso 34. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós somos feitos justos. Não há nada e ninguém que pode então estar nos condenando, visto que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Fomos feitos justos diante de Deus. Esta é o segundo item da armadura no qual nós devemos tomar posse. Mas quem foi justificado, quem é justo diante de Deus, também pratica a justiça moral, que é a justiça de caráter, a justiça de retidão, a justiça de conduta. Efésios capítulo 4, o verso 24, ele diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por nós sermos justos diante de Deus, nós então nos revestimos dessa justiça, que é a justiça moral, a santidade, tendo um comportamento santo diante de Deus. Efésios capítulo 5, o verso 29: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Esse é o fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo dominando, controlando da nossa vida. Nós tendo então uma justiça moral. Ao termos essa vida justa diante das pessoas, um comportamento moral íntegro, um comportamento moral santo, nós então vencemos o nosso inimigo. Ao sermos justificados por Ele, nós sabemos que Ele então pisou na cabeça da serpente, o valente
derrotou então o nosso arqui-inimigo. Nós estamos diante de um inimigo já derrotado, que fora então privado de poder. Tendo essa convicção, tendo essa fé nas Escrituras Sagradas, a fé na revelação de Deus em Jesus Cristo, no qual mostra que Ele nos justificou, nós então temos essa segunda arma. Nós entramos nessa batalha derrotando o nosso inimigo, resistindo a ele pelo nosso comportamento, pela nossa conduta, pela nossa moral, e ele então fugirá de nós. O verso 15: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Este é o terceiro item então da armadura, é a preparação do Evangelho da paz. As botas então de um soldado eram feitas de couro e deixavam os dedos dos pés livres. Tinha solas pesadamente cravejadas e era fixa nos calcanhares e nas canelas, com tiras de couro mais ou menos ornamentais. Preparação significa prontidão, preparo ou firmeza. Calçar então os pés para que possamos estar guerreando, para que tenhamos então essa armadura, significa tanto o preparo para pregar o Evangelho, como a prontidão em anunciá-lo. Essas duas verdades, elas se completam. O que Paulo lhe requer de nós, ao usarmos então essa armadura, é que nós tenhamos o conhecimento para anunciar as boas novas, o conhecimento para falar acerca de Jesus Cristo, que possamos conduzir alguém para Jesus, mas através de uma exposição bíblica, mostrando biblicamente que ele é um pecador, mostrando biblicamente que a salvação está tão somente em Cristo, pela graça, que o sangue dele é quem nos purifica de todo o pecado. E nós temos então respaldo bíblico para levar a pessoa a Cristo, mas mostrando isso através das Escrituras Sagradas. É isso que Paulo ele quer que nós tenhamos, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, é estarmos preparados, mas preparados não somente de falar para alguém que Jesus te ama, mas para poder sentar com ela e anunciar toda a verdade fundamentada nas Escrituras Sagradas, o plano de salvação, mostrando através de versículos, através das Escrituras Sagradas. Mas também significa que nós tenhamos a iniciativa para poder ir e falar de Jesus Cristo. Então, anunciar as boas novas é tanto o preparo, quanto também a condição de ir, de você estar anunciando, de você falar de Jesus Cristo. Da mesma forma, nós precisamos de prontidão em anunciar o Evangelho, e também amor pelas almas, que é o resultado de nós conhecermos a Cristo. Um texto que pode então elucidar o que nós estamos mostrando aqui, pode-se ver em Atos, acerca de Filipe, quando ele falou ali com o eunuco. Filipe, o evangelista, ele tinha tanto o preparo, o conhecimento para poder falar ali com aquele eunuco, como ele tinha também amor, disposição, o desejo de poder anunciar. Então, não era somente um conhecimento teórico, mas ele praticava, ele evangelizava, ele anunciou a Cristo. Atos, capítulo 8, do 29 ao 35, fala: e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado, e o seu julgamento. E quem contará a sua geração?
porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. É este o que Paulo ele quer que nós tenhamos, quando ele diz aqui no verso 15: calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. É ter condições de anunciar a Cristo, a partir do momento que você abre as Escrituras, que você fala acerca de Jesus, mas com respaldo bíblico, trazendo verdades através da palavra de Deus, mas também que tenha a disposição e amor para falar de Cristo. O requisito principal para que o evangelista ele possa anunciar a Cristo é o amor pelas almas perdidas. Mateus capítulo 9, do 35 ao 38 diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande os ceifeiros para a sua seara. É a necessidade de nós termos então amor pelas almas perdidas. Mas esse amor tem que ser também caracterizado, embasado por um conhecimento bíblico sobre o plano de salvação, que saibamos mostrar pela palavra de Deus, no discipulado, no estudo bíblico, a Cristo, mas a partir da palavra de Deus. É interessante que quando Paulo ele coloca aqui que o evangelismo é uma dos itens de uma armadura, ele desmistifica a questão de se dizer que só pode evangelizar quem tem o dom. Na verdade, deve evangelizar todos aqueles que usam essa armadura, que tomam posse dessa armadura. Todos aqueles que têm amor pelas almas perdidas devem estar anunciando a Cristo. Anunciar a Cristo não é somente pelos dons, quem tem o dom de evangelista, mas por todos aqueles que amam as almas perdidas. Pois bem, Paulo então nos deu aqui os itens que fazem parte dessa armadura pela qual nós podemos resistir ao inimigo nos dias maus e ficarmos firmes. A armadura completa, a armadura que nos é necessária para nós lutarmos contra o nosso inimigo nas regiões celestiais. Começamos então nesses primeiros itens, e na próxima semana, se Deus então permitir, iremos falar os 3 últimos itens. Mas para concluir aqui, algumas verdades nós podemos compreender já a partir de hoje. Primeiro, é importante lembrarmos que existe uma luta e teremos maior êxito ao tomarmos posse das armas que Deus nos concede. Essas armas estão relacionadas com a nossa doutrina e caráter cristão, e não com decretos, com amarrações ou ordens contra o diabo. Em nenhum momento nos é mostrado aqui que nós devemos usar amarrações ou tipo de argumentos que é colocado por esses mestres, falsos mestres, que colocam heresias contra a guerra espiritual, ensinando que tem que se fazer decretos, ensinando que tem que se fazer amarrações ou qualquer outro tipo assim. O que a Bíblia nos mostra é que nós temos que ter o caráter cristão, devemos ter a doutrina bíblica. É isso que ele coloca como armas para nós lutarmos contra o inimigo. Tiago, capítulo 4, verso 7: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nossa resistência ao diabo é consequência de nossa sujeição a Deus, e isto ocorre pela sujeição à sua palavra. Ao nos sujeitarmos às Escrituras Sagradas
E essa sujeição à palavra de Deus nos leva a termos o caráter de Cristo, termos então uma conduta que se caracteriza com o comportamento de Jesus. Nós iremos então ficar firmes, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. É essa a armadura no qual é o que qualifica o cristão para esse combate contra o inimigo. É um comportamento cristão, é o caráter de Cristo, é um conhecimento doutrinário das Escrituras Sagradas. Que Deus então nos ajude. Oremos. Ó Deus, eu suplico a Ti que essas verdades que foram contidas através da Sua palavra, que possa nos formar, ó Pai querido, o nosso estilo de vida, que venhamos, ó Pai, tomar posse de toda a Sua armadura e poder ficar firmes, ó Pai. Nos ajuda, Pai querido, nós vivermos, ó Pai, em justiça e também sermos justos. Nos ajuda, Pai querido, nós crermos, ó Pai, na verdade bíblica e também vivermos um comportamento de caráter onde falamos a verdade. Nos ajuda, Pai querido, nós conhecermos a Escritura Sagrada, o plano de salvação revelado em Tua palavra, mas também termos amor para pregar a Tua palavra. Que isso seja, Pai querido, a nossa armadura. Não sejam somente alguns fetiches, não sejam somente algumas palavras mágicas, mas seja, Pai querido, a nossa doutrina e o nosso caráter. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém.